5. Fantasmas da memória. Recentemente, recebi em meu consultório de Boston uma jovem de 20 e tantos anos, que trabalha a parte do tempo como modelo. Depois de esconder, durante anos, que sofria de um problema alimentar, sua família conseguiu persuadi-la a procurar tratamento. A jovem era obcecada pelo corpo desde a adolescência. Com o tempo, essa preocupação tornou-se excessiva e acabou aflorando como uma dupla doença, anorexia nervosa e bulimia. Observando essa moça atraente e vistosa, aparentemente normal, fui levado a pensar que seu problema teria solução fácil. Mesmo com extensa pesquisa e grande publicidade nos últimos tempos, a anorexia e a bulimia continuam a ser doenças muito enigmáticas. Porque certas moças, entre as quais muitas bem-educadas e de posses, passam a cultivar uma incontrolável obsessão por regimes e perda de peso? As anoréxicas criam medo dos alimentos e horror ao ato de comer. Vivem confinadas a um ritual padronizado de comportamento, que acaba por levá-las à inanição voluntária, ainda sem admitir que estão magras demais, e, às vezes, até a morte. A bulimia, doença companheira da anorexia, pode surgir separadamente ou coexistir com ela, como no caso dessa moça. Na bulimia, o horror aos alimentos assume a estranha forma de ingestão exagerada de comida. Geralmente, a quantidade de alimentos que um bulímico consome pode ser enorme, cerca de 2.000 a 50.000 calorias. De uma vez, 2.000 calorias diárias são suficientes para sustentar um homem vigoroso de 70 quilos. Essa grande quantidade de alimento é devolvida pelo vômito, o que gera tremenda tensão no aparelho digestivo e em todo o corpo. A doença dessa moça, em particular, tinha avançado a tal ponto que ela se obrigava a vomitar todos os dias para manter o peso um pouco abaixo do normal, como seu trabalho exigia. Contou-me que só de olhar uma sobremesa começava a suar e o coração disparava. Ela era muito inteligente e ouviu atenta minha explicação de que a raiz de seu mal estava no fato de se enganar com sua autoimagem. Como nossa sociedade vive obcecada pelo ideal da magreza, muitas mulheres procuram viver com a imagem íntima que fazem de seus corpos e que não combina com sua aparência física. No entanto, no caso dela, tal imagem não dizia, preciso ser magra, mas afirmava, nunca serei magra o suficiente. Para explicar essa doença paradoxal, é necessário que se abandone a distinção entre mente e corpo, pensando em um único sistema corpo-mente. Isso se deve ao fato de se tratar de uma doença holística, o oposto cruel da saúde holística. Nas mulheres anoréxicas, a ideia distorcida, preciso ser mais magra, domina a mente como um fantasma malvado e enganador. Mesmo depois de longa hospitalização e de exaustivo tratamento psiquiátrico, raramente a paciente volta a comer como uma pessoa normal. A pessoa normal teria de lutar para não comer e, quando o corpo chegasse ao estado de inanição, seus sinais de fome suplantariam todos os outros no corpo-mente, até o desejo pelo alimento sair vencedor. Para alguém que sofre de anorexia, a relação é exatamente inversa, a compulsão de evitar a comida é irresistível. Enquanto eu discorria sobre o assunto, a moça me olhou tristemente e murmurou: então, os fantasmas existem realmente, não é? Fiquei atônito e respondi, depois de um momento: é verdade, mas esse fantasma pode ser exorcizado. Falávamos do fantasma da memória, uma certa lembrança escolhida e armazenada no corpo. A memória parece uma coisa muito
abstrata, enquanto os alimentos são bem concretos. Mas, neste caso, a memória é muito mais real. Se uma pessoa é compulsivamente magra ou gorda demais, isso não depende, em princípio, do que ela come. Essa é a verdade para condições menos estranhas que a anorexia. Durante séculos, a obesidade tem sido considerada uma falha de caráter, o que, em épocas religiosas, chamava-se pecado da gula. Com isso, afirmava-se que os gordos, usando mais energia e suficiente autodisciplina, poderiam ser magros como os outros, bastava comer menos. Agora, tornou-se reconhecido que os regimes não resolvem o problema dos doentes crônicos, como também não resolvem o caso contrário, enchendo de alimentos os anoréxicos, porque o cérebro de um gordo manda sinais irresistíveis para que se alimente em excesso. Como são emitidas essas mensagens e como transformá-las no oposto é uma questão em aberto. A menos que se atinja algum tipo de controle. Em um nível muito profundo, as pessoas obesas podem passar a vida toda forçadas a fazer regimes, numa tática autoderrotista que só piora a distorção mental. A perda de 2,5 quilos é registrada no cérebro como fome. Na próxima vez em que oferecerem comida ao obeso, seu cérebro não vai querer de volta apenas os 2,5 quilos, mas 4 quilos, para se garantir contra a fome seguinte. Sabe-se de casos em que obesos até ganharam peso com regimes, apenas com as calorias necessárias para sustentar o metabolismo basal. Isso aconteceu porque o cérebro é capaz de alterar o metabolismo de tal forma que as calorias passam a ser estocadas como gordura, em vez de serem queimadas como combustível. Ninguém sabe por que a inteligência é tão incapaz de transformar essas distorções da autoimagem. Os fantasmas ficam mais fortalecidos à medida que lutamos contra eles. Apesar de os anoréxicos desmentirem que tem um problema, quando o médico consegue vencer essa barreira de defesa, fica evidente que existe uma profunda lacuna no corpo-mente, com parte do sistema lutando para manter a racionalidade, e outra enviando furiosos impulsos irracionais. Certa vez, passei horas aconselhando outra vítima de anorexia. Uma mulher de 30 e alguns anos, que, embora pesasse menos de 40 quilos, acabará de ter um filho. Seu declínio físico era rápido, 10% dos anoréxicos morrem de inanição deliberada ou de causas ligadas à má nutrição. Seu caso era especialmente estranho, porque o que ela mais apreciava era ir para casa e cozinhar para a grande família italiana, servindo pratos de massa a dúzias de irmãos, irmãs, primos, tias e tios. Nossa conversa prosseguia razoável, apesar da natural dificuldade, até que ela me fez uma pergunta repentina. Você acha, realmente, que vai conseguir me afastar disso com essa conversa? Compreendo tudo perfeitamente, sabe? O que não adiantou nada. Deixe-me em paz. É assim que preciso me alimentar. Diga-me, ela prosseguiu, olhando-me com indisfarçada hostilidade. Quantas pessoas deixaram de fumar porque você conversou com elas? Todas sabem o que a nicotina pode causar, o perigo de câncer no pulmão e tudo mais. Mas não adianta falar com elas nem comigo. Encostei-me na poltrona, sentindo ondas geladas de ódio. Enquanto ela falava. Como conseguia conviver com tudo aquilo, naquele emaranhado confuso de ideias? A verdadeira questão não é se posso ajudá-la, não é mesmo? Comentei, quando se acalmou. Trata-se de saber se você é capaz de se ajudar. Ela pareceu ligeiramente mais amigável e continuei. Sabe, você não está me ferindo por não comer. Não está ferindo ninguém,
mas apenas algo que não passa de uma imagem. Tudo está em seu interior, e essa é a parte mais difícil, tanto para você, como pessoa, quanto para mim, como seu médico. Essa história não tem um final rápido e feliz. Sem dúvida, minha paciente estava certa quanto à inutilidade de conversarmos sobre a doença. Ela continua sendo uma pessoa muito hostil e confusa, mas tenho esperança de que, no grupo de discussão de problemas que passará a frequentar, outros anoréxicos e bulímicos poderão ajudá-la. Para exorcizar seu fantasma da memória, ela terá de chegar ao nível em que ele vive. Até o fantasma desaparecer, pacientes como ela não sentem que sofrem de uma doença, eles são a doença. Afirmo isso de modo categórico. O que acontece quando você vê uma cobra e dá um salto para se desviar dela? O pensamento gerado pelo medo, cuidado, uma cobra, vem à sua mente no mesmo instante em que a adrenalina o leva a saltar. Geralmente, a ideia e a ação estão ligadas a tal ponto que o pensamento consciente nem encontra tempo para formar palavras. Você apenas vê a cobra e salta. Portanto, não existe espaço para erguer uma divisão entre eles. No caso de um anoréxico, a simples visão do alimento desperta uma onda de revolta. Talvez a vista e o cheiro de pão fresco enviem o pensamento: oh, não posso comer isso, enquanto o estômago se contorce, as glândulas salivares secam e todo o trato digestivo é alertado e deixa de funcionar. Claro que essa é uma reação distorcida, mas ocorre junto com o pensamento, e não há espaço para se erguer uma divisão entre ambos. O que funciona, neste caso, é algo que podemos denominar impulso de inteligência, o que significa um pensamento e uma molécula ligados como os dois lados de uma moeda. Assim que surge o impulso, não há mais volta. O pensamento é a molécula é o pensamento. No instante em que acontece, o impulso de inteligência constitui toda a realidade interior do paciente. Quando uma pessoa anoréxica sente repulsa pela comida, sua reação, pelo menos, naquele momento, é a de ser sua própria doença. O mesmo é verdade para um obeso que procura resistir à comida, ao fumante que procura não fumar outro cigarro, e assim por diante. Você não pode mudar um pensamento depois de tê-lo formulado. Todo o esforço interno de tais pacientes é uma tentativa inútil. Mas existe outro componente no impulso de inteligência, além do pensamento e da molécula. O terceiro componente é o silêncio, esse é o componente que não se vê. Como todos nós, os anoréxicos precisam arrancar esses pensamentos da região mais profunda que há das ideias. Porque é ali que a cura pode surgir. A compreensão horrível do anoréxico "eu sou minha doença" pode ser verdadeira, mas não é definitiva. Se a pessoa conseguisse transcender suas compulsões, observando-as sem se envolver, a doença terminaria sendo apenas uma testemunha silenciosa, ficaria livre do fantasma. Arquimedes declarou que se tivesse uma alavanca longa o suficiente em um local para apoiá-la poderia mover a terra, presume-se que teria de ficar em pé no espaço exterior. A anoréxica precisa desse local. Infelizmente, o ser humano é confinado ao espaço interior. Ninguém tem um sistema nervoso extra pendurado no armário, no caso de o primeiro ficar com ideias estranhas. É triste, mas inevitável. Não há lugar lá fora para ficarmos em pé. Sem nos apercebermos, confiamos muito no fato de nossos pensamentos desencadearem as substâncias químicas adequadas para nossos corpos. A mente e suas moléculas mensageiras são combinadas de um modo automático e perfeito.
Mas esse processo pode ser interrompido, e então, a convulsão resultante será como acionarmos dois programas diferentes no mesmo computador, quando o input está avariado. Não é de se estranhar que o printout, seu corpo, fique em desordem. Por exemplo, uma das drogas mais ambíguas já descobertas é o Valium. Ele pertence a uma classe de substâncias químicas chamadas benzodiazepinas, usadas tanto como tranquilizantes quanto como soníferos. Quando surgiram, essas substâncias foram consideradas revolucionárias. Suas predecessoras, os barbituratos, apresentavam efeitos notórios, provocavam grande dependência, induziam ao sono de má qualidade, porque bloqueavam os sonhos, e uma overdose poderia ser fatal. Em contrapartida, o Valium e seus similares davam mais sono, provocavam menos ressaca e era mais difícil ocorrer uma overdose. No início, ainda, pareciam não criar dependência. No auge de sua popularidade, calculava-se que ele representava uma quarta parte de todas as receitas fornecidas nos Estados Unidos. Agora, já se sabe que o Valium provoca dependência e produz irregularidades no sono, interferindo com o terceiro e quarto estágios do sono profundo e sem sonhos, e que também ocorrem sérios sintomas de reabsorção, depois de uso prolongado. Se observarmos no plano dos receptores da parede celular, nada disso é surpreendente, porque o Valium vence a competição das substâncias neuroquímicas do organismo e ocupa seus pontos receptores. Esse tipo de interferência talvez fosse vantajoso, se ele apenas competisse com os neuropeptídeos responsáveis pela causa das sensações de ansiedade, chamados octadecaneuropeptídeos. Mas o efeito calmante da droga não vem sozinho. O Valium confunde todo o sistema nervoso. Além disso, descobriu-se recentemente que os monócitos do sistema imunológico também são agredidos por ele. Portanto, quando um médico receita o que considera um sonífero ou tranquilizante, está afetando ao mesmo tempo o sistema imunológico, criando grande confusão entre os receptores celulares. Ninguém sabe se isso tem causado algum mal, principalmente porque as descobertas sobre o sistema imunológico são recentes demais. Talvez se descubra que a natureza já dotou nossos corpos de alguma substância interna semelhante ao Valium, o que significa que estamos reproduzindo mal alguma coisa que já existe de forma quase perfeita. Se me perguntarem se gosto da ideia de introduzir diariamente a mesma substância química em minhas células imunológicas, de um modo tão indiscriminado como aconteceu com o Valium a milhões de pacientes, principalmente mulheres, durante 30 anos, a resposta é óbvia. As células imunológicas têm uma razão para cada receptor. Usam-nos para pensar, agir, compreender e responder com precisão. Uma pessoa utiliza os mesmos dois olhos para ver o mundo todo. Uma célula, no entanto, tem um olho diferente para cada coisa. Em outras palavras, um receptor constantemente ocupado deixa a célula cega para determinada coisa. Numa época em que a incidência de casos de câncer na mama continua aumentando, enviar mensagens desconhecidas para dentro do sistema imunológico parece uma medida muito arriscada. Atualmente, está acontecendo no tratamento das doenças mentais uma revolução química, de aparência tão milagrosa quanto a do Valium, 30 anos atrás. Os médicos têm receitado a seus doentes mentais certas substâncias que alteram a mente, os psicotrópicos. São drogas que afastam os sintomas evidentes da doença, principalmente a depressão, a mania e as alucinações. Os sintomas geralmente são
aliviados, algumas vezes até de modo súbito e dramático, pois muitos pacientes não toleram o embotamento mental nem a fadiga, que são os efeitos colaterais mais comuns. Não que tais efeitos sejam simples. Certos antidepressivos podem piorar a depressão do paciente durante as primeiras semanas, ou transformá-la no oposto, tornando-a uma mania furiosa. Os críticos dessas terapias à base de drogas costumam chamá-las de lobotomias químicas e as acusam de destruir a dignidade humana do paciente. Sem dúvida, ocorrem muitos abusos, principalmente nos grandes hospitais públicos para doentes mentais, que possuem poucos funcionários para o atendimento. É necessária uma percepção aguda para se estabelecer a dosagem correta de qualquer droga psicotrópica, e contam-se muitas histórias sobre pacientes deprimidos que reagiram de modo tão negativo aos medicamentos que acabaram se suicidando em vez de se curarem. Mesmo assim, o sucesso nesse campo está representado pelo momento em que o uso de determinadas drogas possa curar a esquizofrenia e a depressão ao mesmo tempo, não hoje, mas no futuro. Ainda não existe nenhum esquizofrênico curado por processos químicos. Isso acontece simplesmente porque é mais difícil ser uma pessoa normal do que não ter alucinações. Quando você interrompe as visões e as vozes que enchem a cabeça e os ouvidos de um paciente, não encontra uma pessoa normal, mas uma verdadeira concha. Alterar o nível químico de dopamina, mesmo que fosse um processo 1000 vezes superior ao atual, não bastaria para levar à cura. A razão está contida na lição que aprendemos com os próprios neurotransmissores. Para cada avanço químico surge também uma barreira química. A boa notícia sobre os neurotransmissores é que eles são matéria. Um pensamento saudável ou louco é difícil de ser apreendido por ser inatingível. Não é nada que se possa tocar ou sentir. Mas os neurotransmissores são tangíveis, sem dúvida, apesar de tão minúsculos e com vida tão curta. O papel do neurotransmissor é combinar-se a um pensamento. Para isso precisa ter moléculas tão flexíveis quanto as ideias, igualmente fugazes, vagas, mutantes e leves. Tal flexibilidade é uma espécie de milagre e ao mesmo tempo uma maldição, já que ela cria uma barreira quase intransponível. Nenhuma droga fabricada pelo homem pode imitar essa flexibilidade, tanto atualmente quanto num futuro previsível. De fato, nenhuma droga se equipara a um pensamento. Basta examinar a estrutura de um receptor para isso ficar evidente. Os receptores não são fixos, eles foram apropriadamente descritos como semelhantes a folhas flutuantes do lírio aquático que emergem do núcleo da célula. Como as folhas desses lírios, suas raízes penetram até o centro, onde fica o DNA. Muitos tipos de mensagens entram em comunicação com o DNA, e seu número é potencialmente infinito. Portanto, durante todo o tempo, ele fabrica novos receptores e faz com que flutuem até a parede celular. Não existe um número fixo nem uma disposição determinada dos receptores na parede celular. Provavelmente, nem mesmo deve existir limite para sua sintonia. A parede de uma célula pode ter tão poucas folhas de lírios aquáticos quanto um tanque no inverno, ou pode ficar tão cheia delas como o tanque na época de seu florescimento, em junho. O único fato constante sobre um receptor é sua imprevisibilidade. Por exemplo, pesquisadores descobriram recentemente que um neurotransmissor chamado imipramina é anormalmente produzido no cérebro de pessoas deprimidas. Enquanto localizavam a distribuição dos receptores de imipramina, eles se surpreenderam ao encontrá-los
Não apenas nas células cerebrais como nas da pele. Por que a pele criaria receptores para uma molécula mental? O que esses receptores da pele teriam a ver com a depressão? Uma resposta plausível é que a pessoa fica deprimida por inteiro. Está com o cérebro triste, a pele triste, o fígado triste e assim por diante. Do mesmo modo, os pesquisadores examinaram pacientes que se queixavam de aflição o tempo todo e descobriram níveis anormalmente altos das substâncias químicas epinefrina e norepinefrina em seus cérebros e nas glândulas suprarrenais. Mas também foram encontradas grandes concentrações nas plaquetas do sangue, o que demonstrava que eles também tinham células sanguíneas aflitas. Os médicos sentiram-se frustrados ao perceberem a complexidade desse assunto em termos gerais. As esperanças de cura da esquizofrenia, depressão, alcoolismo, dependência de drogas e outros males foram afastadas em meados dos anos 70, pouco depois de serem isoladas as primeiras endorfinas, em 1973. Agora, a barreira química está mais forte do que nunca, enquanto a confirmada flexibilidade das moléculas mensageiras vem sendo divinizada. Ao pensar nesse problema, tive de me colocar uma questão mais profunda. Uma droga pode realmente exorcizar o fantasma da memória? Minha experiência médica responde que não, já vi por demais pacientes curados por drogas e que, ainda assim, transmitiam uma doentia sensação de vazio. Para começar, em vez de se confiar nas drogas, é preciso que se descubra como a memória doentia do paciente entrou em seu sistema químico. Porque é mais do que evidente que a memória imaterial está ali. Talvez valha a pena colocá-la numa molécula, mas a vida da memória não depende disso. O caso seguinte serve como exemplo. Walter cresceu nas ruas do sul de Boston, no fim da década de 70, sentia o mesmo ódio violento que nutriam todas as pessoas negras que vinham morar naquele bairro. Para escapar disso e da pobreza que o perseguira a vida toda, entrou para o exército ao completar 18 anos. 6 meses depois estava no Vietnã. Participou de combates e sobreviveu, mas 2 anos depois, quando voltou às ruas, estava viciado em heroína, usada por muitos soldados para tornar a guerra menos traumática. Ao contrário da maioria, Walter não tinha motivo para sair do exército quando voltou. Finalmente, a polícia acabou prendendo-o e, por ordem do tribunal, ficou sob meus cuidados no hospital de veteranos, especializado em drogas. Nossa maior preocupação era simplesmente a de desintoxicar o organismo de Walter. Se fosse um caso comum, sairia pela porta giratória depois disso e estaria de volta às ruas. Mas, enquanto ficou no hospital, passei a visitá-lo regularmente. Ele era, sem dúvida, uma pessoa excepcional. Apesar de seu desespero, não parecia corroído pela violência interior e lutava corajosamente contra o vício. Walter ficou meu amigo. Seu progresso clínico foi rápido. 1 ano depois da desintoxicação, mantinha seu emprego e falava animadamente sobre a vida normal que desejava levar. Foi quando aconteceu um estranho incidente. Um dia, o carro de Walter enguiçou e ele foi obrigado a ir para o trabalho de metrô, o que não fazia desde muitos meses. Pegou o trem para Dorchester, uma linha muito antiga, com velhos trilhos barulhentos. Detestou o ruído do trem e não conseguiu ignorá-lo. O ventilador estava quebrado em pleno calor de julho. Poucos minutos depois de ficar fechado naquele compartimento quente, abafado, passou a achar o vagão insuportável. A
sensação desagradável se transformou em extrema agitação e, quando saiu do metrô, estava completamente louco, irracional. Nada do que foi feito acalmou sua agitação. Quando vi, 2 dias depois, Walter tinha voltado à heroína e dessa vez não demonstrava desejo de se recuperar. O que aconteceu a esse homem? Uma explicação química não é suficiente para o incidente do trem. Continuou me lembrando dele com seu terno riscadinho de trabalho, confiante e preparado para a nova vida, mas obrigado a voltar ao mesmo trem que usava quando tinha problemas e era dependente de heroína. Em algum meandro traiçoeiro da memória, o passado voltou e com ele seu anseio pela droga. Onde se esconder aquela ânsia durante um ano inteiro antes de voltar? De certo modo, é isso que a medicina começa a elucidar: a memória de uma célula é capaz de viver mais tempo que a própria célula. Em qualquer ponto do corpo-mente duas coisas se aliam, uma partícula de informação e uma partícula de matéria. Das duas, a informação tem vida mais longa que sua matéria sólida correspondente. Enquanto os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio giram por nosso DNA como pássaros de passagem, que descansam um pouco e continuam a migrar, a partícula de matéria se modifica, mas sempre existe uma estrutura à espera dos próximos átomos. O DNA nunca movimenta mais que 1 milésimo de milímetro de sua estrutura. Precisa, só porque os genomios, partículas de informação no DNA, eles são 3 bilhões, lembram para onde tudo vai. Esse fato nos leva a compreender que a memória deve ser mais permanente que a matéria. Então, o que é uma célula? É uma memória que construiu um pouco de matéria à sua volta, formando um modelo específico. Nosso organismo, portanto, é apenas o lugar que nossas memórias chamam de lar. É difícil discutir essa conclusão à luz de tudo o que sabemos até agora sobre as formas de inteligência química, e a medicina resiste teimosamente em aceitar tais implicações. Por exemplo, em geral se acredita que as pessoas dependentes de álcool, cigarros ou drogas adquirem uma dependência química, o que significa que suas células ficam viciadas em nicotina, em álcool, heroína, etc. Porém, se as estudarmos no plano da química do organismo, vamos descobrir que a heroína ou a nicotina colam-se aos mesmos receptores das paredes celulares que todos possuem. Um dependente não tem receptores que exibam anseios anormais. Por analogia, a parede do estômago de um homem gordo não é viciada em comida, apenas aceita o que lhe dão. Na verdade, parece que a memória das células é que se vicia com a substância que provoca o hábito e ela continua criando células distorcidas que refletem sua fraqueza. Em outras palavras, um vício é uma memória distorcida. É apenas nossa inclinação material que continua atendendo a célula. Essas memórias perniciosas podem ser herdadas, quando um vício se espalha por famílias inteiras, mas, mesmo que seja um gene de dependência específico, somos forçados a considerar as condições imateriais que levaram o DNA a enviar esse gene. Nossos ouvidos são formados porque um gene os codificou. No entanto, em primeiro lugar, a razão de terem se desenvolvido há milhões de anos certamente foi imaterial. Algum organismo começou a responder ao som. Quando se cuida de um dependente, desintoxicando seu organismo e mantendo-o afastado do álcool e das drogas durante muitos anos, todas as células antigas que haviam ficado quimicamente dependentes se acabarão. Mas sua memória permanecerá, e, se lhe dermos uma chance, ela o levará de volta às substâncias que provocaram a dependência.
Um cardiologista colombiano, meu amigo. Deixou de fumar há 15 anos. Nesta primavera foi visitar sua terra natal e resolveu ir ao cinema, um acontecimento raro em sua vida. Ele é um homem muito ocupado, mais do que os cardiologistas em geral, e nem se lembrava mais do último filme a que tinha assistido. Havia um intervalo na sessão e, ao chegar à sala de espera, ele sentiu uma vontade incontrolável de fumar. Sabe, passei a adolescência em Bogotá, contou-me depois. E costumávamos fumar nos intervalos dos filmes. Eu voltei ao mesmo cenário e a necessidade de fumar foi imediata. Achei-me diante da máquina automática de cigarros, procurando moedas no bolso. Só consegui me controlar repetindo: isso é uma loucura, você é um cardiologista. Foi o único modo de resistir. Mesmo assim, saí correndo do cinema e até hoje fico imaginando como o filme acabou. O que torna o vício tão assustador é que os receptores do cérebro estão sempre dispostos a cooperar com as instruções da mente. Lembre-se de sua reação de tensão ao ouvir o motor de um carro às suas costas, quando, então, a adrenalina é infiltrada em seu sangue. Sabemos que parte da reação geral é o estômago e os intestinos interromperem o processo de digestão. Mas, como a reação do estresse é temporária, essa é uma atividade correta do organismo e acontece automaticamente. Porém, se você prefere viver em um ambiente que cria estresse constante, chegará um momento em que seu organismo vai querer voltar a digerir os alimentos. Surgirá, então, um conflito profundo. Porque a reação ao estresse será de dizer não ao estômago, enquanto outra parte do cérebro, o hipotálamo, provavelmente, dirá sim. A desordem resultante criará contrações no estômago e cólicas nos intestinos. Esses órgãos começam a perder seu ritmo natural e, se você não lhes der chance de recuperá-lo, acabarão se transformando em vítimas de memória errônea, tão certamente quanto alguém contrai um vício. O estômago vai começar a produzir suco gástrico nas horas erradas, o cólon entrará em espasmos e a suave articulação do sistema gastrointestinal entrará em colapso. Disso resultam as úlceras e a irritação permanente do cólon, que afetam tanta gente sob tensão. No caso de um dependente, uma das reações bloqueadas pela droga é a capacidade de pensar racionalmente e perceber as coisas com nitidez. Enquanto seus receptores estão cheios, o viciado sente-se eufórico e sua percepção fica suavemente embotada, uma condição que pode ser agradável a curto prazo, mas devastadora se continuar por longo tempo. Sem a clara percepção das coisas, o cérebro não pode emitir as instruções básicas para pensar, comer, trabalhar, relacionar-se com outras pessoas e tudo mais. Todas as atividades da vida exigem pensamento claro, e ele precisa de grande quantidade de neurotransmissores diferentes, mas o viciado restringe-se apenas a alguns e prende-se a eles desesperadamente. Do mesmo modo, uma explicação estritamente física para o câncer também não é convincente. Ela precisa estar ligada a alguma distorção mais abstrata. Talvez possa ocorrer uma memória distorcida a um nível celular. Digamos que um médico mande um paciente submeter-se a um exame de raio-x e descubra um tumor maligno. Um ano depois, o mesmo tumor aparecerá em outra chapa. O médico não pode se referir a ele com precisão como o mesmo câncer, porque as células que viu um ano antes foram inteiramente substituídas. O que ele está vendo, de fato, é o resultado de uma memória que persistiu, reencarnando uma, duas e mais vezes em novo tumor. Oh!
Câncer não é tanto uma célula louca e transviada como a planta básica. Distorcida dessa célula, um conjunto de instruções errôneas que transformam o comportamento celular normal numa mania suicida de câncer. Quando temos sorte, o organismo enfrenta essa situação em nível primário. O DNA percebe qualquer desvio da memória, inclusive tumores incipientes, e os elimina rapidamente. Sendo assim, não sabemos como apagar as memórias cancerosas. No plano celular, por que não podemos penetrar na parede da célula e falar com o DNA? No entanto, já se sabe que esse passo importante é dado quando o sistema imunológico segrega certos agentes contra o câncer, chamados interleucinas, uma classe de proteínas que se assemelha aos hormônios. Nossas células imunológicas produzem interleucinas em muitas situações: cortes, arranhões, infecções, ferimento nos tecidos internos e alergias são capazes de provocá-las. O nome interleucinas foi escolhido porque os pesquisadores primeiro descobriram que essas substâncias químicas enviam sinais entre leucócitos, ou células brancas do sangue. Como surgem naturalmente, as interleucinas existem em quantidades mínimas, portanto, ficam proibitivamente dispendiosas se forem imitadas em escala comercial. Apesar desse obstáculo, os pesquisadores extraíram recentemente grande quantidade de interleucina 2, IL-2, e fizeram transfusões em 450 pacientes em estado avançado de câncer de pele e do fígado. O custo atual de uma série simples de tratamento chega a $80.000. Com essa terapia, entre 5 e 10% dos pacientes tiveram rápida regressão de seus tumores, mas sofreram sérios efeitos colaterais que chegaram a matar alguns deles. A questão de que a IL-2 pode influenciar o resto do corpo a longo prazo continua sem resposta. Apesar dos recuos, as interleucinas estão chegando ao ponto de serem transformadas na nova promessa de cura do câncer, como o interferon, uma substância química bem próxima dela que foi a esperança de cura nos anos 70. Grupos de engenheiros geneticistas já estão competindo nos cálculos de fabricação dessa substância em escala comercial. Com desapontamento, percebe-se que nasce mais uma falsa esperança. Porque a promessa nunca é cumprida. A medicina conhece centenas de fatos sobre as interleucinas, como o seguinte: as cadeias alfa e beta da interleucina 1 são apenas 26% homólogas no nível aminoácido de seus genes, ou seja, ambas se prendem aos receptores com grande afinidade no raio molar de 10 a 10. Quando compreendemos tal jargão, esses fatos não são insignificantes. Mas literalmente eles não declaram nada sobre a inteligência das interleucinas, que é o ponto mais importante. Se as interleucinas sabem quando e onde devem lutar contra o câncer, não são suas moléculas que devem nos interessar, mas algo invisível, a capacidade das células em reconhecer que a memória cancerosa está presente, precisa ser erradicada. Isso não pode ser injetado no corpo. A guerra do organismo contra o câncer é uma briga de inteligência contra inteligência. As manifestações físicas, interferon, interleucina, hormônios, peptídeos etc., podem ser consideradas como armas, se assim o desejarmos, mas primeiro é necessário um bom alvo. No sentido mais profundo, é por isso que não tenho fé no enfoque de um projétil mágico. A penicilina foi um tiro certo porque não era necessário que o alvo desejado fosse tão preciso, uma vez que o antibiótico entra na corrente sanguínea, ataca automaticamente as paredes celulares da bactéria e as destrói. Da mesma forma, a
Quimioterapia primitiva contra o câncer era uma bala grosseira, semelhante à batalha química da Primeira Guerra Mundial. De fato, as drogas mais tóxicas usadas contra o câncer eram chamadas agentes alquilantes, criados com mostarda de nitrogênio, o infame gás de mostarda que tanto aterrorizou os soldados naquela guerra. Tipos mais recentes de quimioterapia, como os vários hormônios das suprarrenais e o estrógeno, derivados do próprio corpo, tinham um alvo menos aproximado, mas agora vemos que esse avanço, na realidade, pode ser o último suspiro da teoria de um projétil mágico. Em determinado ponto, as substâncias químicas que se quer usar são tão precisas que sua ação só é eficiente dentro de limites mínimos. Quando se tem um hormônio como alvo, é preciso atingir seu receptor e não apenas as amplas avenidas da corrente sanguínea que a penicilina percorre. Se o receptor que se pretende atingir está envolvido num processo complexo, como no caso das interleucinas, nenhum alvo será suficientemente preciso, porque a vida ou a morte da célula implica uma perfeita correspondência de cada um dos elementos químicos dela. Por analogia, quando se desafina uma corda de um piano, todo o instrumento ficará desafinado, uma sonata não soará corretamente se uma nota estiver fora do tom. Não pretendo fazer com que isto pareça uma afirmação sentenciosa. Milhões de pacientes foram bem-sucedidos no tratamento com drogas contra o câncer. A toxicidade da quimioterapia tem sido constantemente reduzida e, em muitos casos, os indesejados efeitos colaterais, que davam tão má reputação ao tratamento, diminuíram muito, em especial, se considerarmos o risco de deixar um câncer sem tratamento. E, ainda assim, é verdade que o câncer é incurável se não for percebido no início. Se um paciente com câncer no pulmão vem me procurar, nem a descoberta prematura adianta. Posso submetê-lo à radiação e dar a isso o nome de terapia, mas em 95% dos casos trata-se apenas de um breve alívio, talvez seja um meio que ele e eu encontramos de afastar o desespero por não existir nenhum tratamento para o caso. Outros tipos comuns de câncer, como os melanomas, pertencem à mesma categoria. Precisamos desesperadamente de uma medicina sem projéteis. Se observarmos as interleucinas sem nos influenciarmos por seu aspecto material, perceberemos que seus maiores atributos são invisíveis. As interleucinas são produzidas pelo DNA das células imunológicas em dosagens, combinações e prazos exatos, fatores mais importantes que a própria molécula. Uma célula branca engolfando um invasor, como um micróbio ou uma célula cancerosa, é de uma simplicidade decepcionante quando visto em microscópio. Parece uma gota de âmbar envolvendo uma mosca. Na realidade, não existe processo mais complicado no corpo humano. Uma interleucina entra no cenário em um ponto bem determinado, numa manobra exata. Podemos chamar a isso de caça ao câncer, mas grande parte do processo imunológico é altamente abstrata. Ele é quase todo conduzido por troca de informações. Atingir o alvo não é um dos maiores objetivos da campanha. Antes que um macrófago, ou célula imunológica, chegue a segregar qualquer agente anticâncer, o sistema imunológico toma várias outras providências. Primeiro, precisa notar que o problema existe e identificá-lo exatamente. Uma célula cancerosa não é um vírus, e nenhum dos dois é um micróbio. Usando uma classe de mensageiros, chamados células T ajudantes, o corpo avisa o resto do sistema imunológico para se ativar e começar a produzir células assassinas naturais.
para se certificar de que as assassinas não vão destruir o alvo. Errado. O corpo coloca um rótulo químico nos macrófagos com a identidade do inimigo, e eles o mostrarão às outras células que encontrarem. Isto é apenas um simples esboço da sequência inicial de ação do sistema imunológico, que tem muitas ramificações, justaposições e desdobramentos inexplicados, tendo apenas sondado a grande complexidade do sistema imunológico durante os últimos 5 anos. Os pesquisadores gostam de compará-lo ao cérebro sob tal aspecto. Como o cérebro, esse sistema tem uma capacidade fenomenal de absorver novas informações, percebendo e gravando na memória a identidade de qualquer nova doença no organismo, escolhendo bilhões de partículas de conhecimento. Com a mesma facilidade, poderíamos dizer que o cérebro e o sistema imunológico não são iguais, eles são o mesmo sistema, porque operam na mesma rede química. A única diferença entre uma célula imunológica e uma cerebral é que o DNA de cada uma preferiu enfatizar alguns e suprimir outros aspectos de seu conhecimento total. A interleucina tem uma estrutura aproximada à de um neuropeptídeo. A literatura de pesquisa a denomina polipeptídeo semelhante ao hormônio. Isso significa que, quando nossas emoções se unem a moléculas, como um cavaleiro e sua montaria, elas escolhem montarias quase idênticas à da interleucina. Seria falso chamá-las de mensagens de cura, ou mesmo dividir as células entre as que levam tais mensagens e as receptoras, porque, apesar de certas células imunológicas segregarem interleucinas como parte de seu papel específico, qualquer célula do corpo é virtualmente capaz de recebê-las e, portanto, de fabricá-las. Talvez essa capacidade silenciosa seja ativada em recuperações espontâneas. Ou serão os níveis de pensamento que travam uma luta corpo a corpo com os fantasmas da memória, e essas células físicas que vemos não passam de cápsulas das balas detonadas e espalhadas pelo campo de batalha? Para que essa última possibilidade seja verdadeira, a mente precisaria ser diretamente conscientizada de que há ameaça de uma memória cancerosa. É certo que o viciado e o anoréxico sabem que esse fantasma está ali. E já mencionei certos tumores, como o do pâncreas, que primeiro tornam o paciente instável e deprimido, para só depois de algum tempo o médico descobrir fisicamente o tumor maligno. Esse aviso prévio depende da efetiva presença de uma célula cancerosa. No entanto, isso não exclui um aviso ainda mais prematuro. Para descobrirmos de onde ele pode vir, teremos de nos aprofundar ainda mais na questão da afinidade entre a inteligência e a matéria. Acredito na necessidade imperiosa de que isso seja feito antes que a teoria do projétil mágico entre em colapso. A interleucina não é uma bala, mas uma partícula de vida em movimento com a inteligência do cavaleiro invisível. A própria vida é a inteligência que está em toda a parte, montada em substâncias químicas. Não devemos cometer o engano de pensar que cavaleiro e cavalo são um só. A inteligência é livre para ir aonde desejar, mesmo até onde as moléculas não conseguem.